voltamos com o Jogo do Poder, entrevistando o candidato ao Senado pelo DEM, César Maia. Candidato, o Rio de Janeiro, volta e meia, noticiado, a população do Rio, volta e meia, tem informação, protagoniza, vive, experimenta coisas absolutamente desagradáveis, como, por exemplo, aquele espetáculo de narcotraficantes em São Conrado no último domingo. Bandos de narcotraficantes se enfrentam, ora o confronto é direto com a polícia, ora entre grupos armados, facções rivais, enfim. É um espetáculo que tem provocado desgastes do ponto de vista econômico ao nosso Estado. As imagens do confronto de São Conrado foram exibidas por todo o mundo, provocando um prejuízo do ponto de vista da imagem, da economia, do turismo do Rio de Janeiro, extraordinário. Houve algum avanço, as UPPs foram aprovadas, esse modelo inaugurado pelo governador Sérgio Cabral teve aprovação popular, porque, de certa maneira, fez com que certas áreas fossem retomadas pelo poder público, áreas que eram antes inexpugnáveis na mão de criminosos, agora não. Mas o fato mostra que o episódio de São Conrado nos esclarece que a solução ainda está muito longe. Me parece que aquele episódio de São Conrado é um atestado de que as UPPs ainda não são a solução definitiva para essa questão, dado que houve um confronto de proporções enormes e com prejuízos de toda sorte ao Rio de Janeiro. Olha, Ricardo, isso é muito importante, né? Primeiro, entender a que vieram as UPPs. As UPPs vieram para dar às comunidades que elas entram tranquilidade e retirar de lá de dentro o crime como o Estado, né? Isso é um grande avanço. Agora, elas não têm o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e armas. Tanto que a Secretaria de Segurança Pública, ela sempre sublinha: entramos na comunidade sem trocar tiro. Portanto, o traficante foi embora, levou a arma, foi para outro lugar, para outra comunidade, o tráfico de drogas continua em outra comunidade, mas aquela comunidade, ela tem uma situação de tranquilidade, de restabelecimento da autoridade do poder público, que é muito importante. O que aconteceu em São Conrado, em função do poder que tem os traficantes na Rocinha, é aquilo que se sabe. Por coincidência, as UPPs todas da Zona Sul que foram ocupadas, elas são do Comando Vermelho. E lá na Rocinha, no Vidigal, é do ADA, Amigo dos Amigos. Com isso, todo o tráfico de drogas na Zona Sul, onde existe o grande consumo, essa que é a verdade, né? Todo esse tráfico de drogas passou a ser monopólio da ADA. Com isso, se fortaleceu muito. Porque dizem que o exército, entre aspas, daquele bandido lá da Rocinha, que se dizem que é nem o nome dele, é um exército de 400 homens. Né? Perderam agora 10, mas o exército 400, uniformizado, coisa que a gente nunca tinha visto. Né? De preto, na hora que eles desceram, né? Na hora que eles saíram do Vidigal e houve aquele início de, sei lá, de atrito com a polícia, porque não foi um combate, né? Você vê que não teve nenhum bandido ferido de arma, nada, né? Quando houve aquele início, eles telefonaram para a Rocinha e desceu um batalhão de 60 homens, fez o cerco e deu escape para o chefe deles. Portanto, são questões que até diria, seriam previsíveis esse tipo de concentração. Agora, é uma política acertada, acho que o policiamento ostensivo não avançou praticamente nada, até porque houve um deslocamento de homens, de policiais para as UPPs, portanto, roubos e furtos continuam no patamar que se tinha antigamente. Agora, é assim mesmo, nós temos que entender, se esse ponto é positivo, que se garanta a continuidade. Se a política de segurança ela é falha na investigação, na inteligência, na identificação de paióis, de depósitos, e mais ainda falha naquilo que angustia a população, que é andar na rua insegura, andar de carro inseguro, um cara vem com uma pistola para te roubar o teu carro, etc., que se avance nessas áreas onde não se avançou e que se dê continuidade aonde se avançou, que é o caso das UPPs. Secretário, outro tema, saúde. Houve algum avanço também com a questão das UPAs, que de certa maneira desafogaram alguns hospitais, mas o fato é que o panorama geral da saúde no Rio é ainda um panorama preocupante. Hospitais superlotados, equipamentos sucateados, falta de médicos especializados, é uma rotina que se repete diariamente para quem enfrenta o serviço público de saúde. Caso o senhor se eleja senador da República, que tipo de ideia, contribuição ou de ajuda efetiva como senador o senhor poderia dar à questão da saúde no Rio? Olha, um ponto que é básico. Recursos. Não é Rio, não, o Brasil todo, né? Foi aprovada a emenda constitucional 29, que estabelece vinculações à saúde a nível do governo federal, estados e municípios, e que prevê uma regulamentação, através de lei complementar. Essa regulamentação que determina, que obriga a aplicação desses recursos.
Como não veio a regulamentação, não veio a obrigatoriedade. Resultado que muitos estados não aplicam os 12% que deviam aplicar. O governo federal não tem nenhum tipo de obrigação de aplicação em saúde. Só os municípios, na verdade, é que vem aplicando. Basicamente, os municípios do estado do Rio de Janeiro é um exemplo disso. Agora, há um problema, Ricardo, na área de saúde, que é um problema que é fulcral. É que, com o crescimento do setor privado, planos de saúde, os salários do setor público ficaram defasados. Você não consegue contratar, por exemplo, neurocirurgião, anestesista, ortopedista. Os estudantes, eles não demandam mais pediatria, falta pediatras. Então você precisa fazer uma grande discussão sobre recursos humanos. Eu vivi isso como prefeito, tá certo? Quando diz a UPA é uma solução, continua vazia, não tem médico, não tem atendimento, não funciona de madrugada, não funciona 24 horas, não porque a ideia não seja boa em matéria de equipamento, mas não se consegue alocar recursos humanos na área de saúde e na UPA igualmente. Então há necessidade que esses recursos da emenda 29 sejam direcionados principalmente para a melhoria do vencimento, da remuneração dos médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoal de radiologia, porque sem isso você vai ter o equipamento e o equipamento não funciona. A superlotação não se dá por falta de equipamentos no Rio de Janeiro, se dá por falta de pessoal, porque a remuneração do pessoal de saúde ficou muito aquém do setor privado e ela precisa ser revista e ser entendida como uma prioridade. Candidato, atrás dessa câmera, certamente, há muitos telespectadores indecisos que estão observando a sua fala, observando a sua mensagem. Que tipo de abordagem o senhor faria a esse telespectador para convencê-lo a votar no senhor e não nos seus adversários? Por que votar em César Maia para o Senado? Eu fui secretário de Fazenda do Estado no início dos anos 80, eu fui deputado federal constituinte, fiz a Constituição, eu fui deputado federal, fui prefeito de uma cidade complexa, a mais importante do Brasil. Várias vezes, inclusive. 3 vezes, né? 3 vezes. Tenho 65 anos. Essa senioridade, essa experiência acumulada, dá ao eleitor confiança, tranquilidade. Que aquelas funções que eu disse no início, a representação do seu estado, de cada município, suprapartidariamente, o artigo 52, a escolha de um ministro do Supremo Tribunal, de um embaixador do Brasil em qualquer país do mundo, de um diretor do Banco Central, do Procurador-Geral da República, aprovação ou não de tratados internacionais, pode ser feito com essa experiência acumulada. Eu acho que o eleitor vai escolher para o Senado um perfil, ou 2 perfis, na verdade são 2 candidatos, né? 2 perfis de candidatos que correspondam a isso. Essa experiência acumulada, essa senioridade, e acho que a minha candidatura representa exatamente isso. É o ponto maior da carreira no Legislativo. É vereador, deputado estadual, deputado federal e senador e sênior. E é isso que eu tenho dito para os eleitores, que na hora da reflexão vejam não apenas aquilo que aparece na televisão, mas aquilo que pode ser feito num Senado de 81 senadores, represento aí a elite da política nacional, e com autoridade para liderar teses e defender o seu Estado lá. Muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Ricardo, a CNT, a senhora, o senhor que nos acompanhou aí, tem certeza que esse tipo de iniciativa dá ao eleitor informação e permite que a democracia finalmente avance no país. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Foi convidado também a participar do Jogo do Poder o candidato ao Senado pelo PT, Lindbergh Farias, que não compareceu por problemas de agenda. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que nos acompanhou até agora aqui pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Até lá!